paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E um bom dia. Eu quero falar algo da parte de Deus para todos vocês, meus irmãos. A mensagem é para os jovens, os pais, as mães. Ouçam com bastante atenção. Peço que fiquem até o final do vídeo. No passado, antes de nós todos estarmos aqui, essa geração, houve uma geração, no começo da história da humanidade, que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso fez tudo, criou tudo e fez o seu ser humano, a sua imagem, sua semelhança, para que viesse a obedecê-lo. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ao passado tempo, muitos anos foram se passando, e a humanidade, porém, foi aumentando, multiplicando. E o que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso esperava que todos viessem a crer nele e a o obedecê-lo. Mas o prazer e a vontade dos seres humanos naquela época, do início da humanidade, era somente fazer o mal, prejudicar-se e prejudicar os outros. Eram somente desavenças, contendas, brigas, ódio, criminalidade, roubo, adultério, as orgias, as embriaguez, as festas mundanas, as guerras. E o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele viu tudo e vê tudo o que está acontecendo hoje, nessa época. Ele está sabendo de tudo, porque vê tudo. Mas o que foi que o nosso Deus Todo-Poderoso fez? Ele disse: vou varrer a terra com um dilúvio. Mas nesse início da criação, como falei no período da multiplicação do povo, havia somente um homem íntegro, fiel e obediente e temente a Deus, que fazia as coisas certas. E o prazer dele era sempre fazer o que era certo e não o que era errado. Porém, a sua esposa, porém a Bíblia não fala o nome dela, não pronuncia o nome dela, deveria pronunciar, só pronuncia os nomes dos três jovens. Os três jovens, filhos de Noé. Esse homem era Noé, íntegro, temente e obediente a Deus, que só tinha prazer de fazer as coisas boas. Então, esses três jovens, adolescentes, eles namoravam, tinham namoradas, mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse a Noé: faça uma barca, porque nela só vai entrar somente você
e a sua esposa, e os seus 3 filhos, e as 3 noras, que são as namoradas, as 3 namoradas dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porém, a Bíblia também ela não menciona os nomes das 3 noras de Noé. Porém, chegou o tempo. Noé construiu a barca com toda a dedicação, porque ele confiava em Deus, ele acreditou em Deus. Então, ele ensinava aos seus 3 filhos, os jovens, Sem, Cã e Jafé, e eles também ensinavam para as suas 3 noras. As três noras de Noé. Os filhos de Noé também falavam para elas que era muito melhor obedecer a Deus do que praticar as orgias deste mundo, as coisas erradas, tipo as prostituições, as bebedeiras, as guerras, as brigas, as ciumeiras e etc. As calúnias. Então, elas também ajudaram na construção da arca de Noé. Então chegou o dia e a hora marcada para eles entrarem, porque o propósito do Senhor nosso Deus no passado foi somente salvar as pessoas boas e honestas e dedicadas e temente e obediente a Ele. Mas sei que muitos não estão entendendo ainda e não estão acreditando no que está sendo falado de Deus para todos vocês. Porque houve Jó. Jó também foi um homem íntegro, temente e obediente, mas o pai, ele só salvou somente só Jó e a sua esposa. Os filhos dele, que são os 10 filhos, ele matou, porque eram desobedientes, ingratos a ele. E para a humanidade de agora, essa geração, irmãos, os pais que não ensinam os seus filhos, as mães que não corrigem os seus filhos e os pais que não corrigem os seus filhos e que não educam, é porque não ama eles. Porque se eles corrigissem os seus filhos e castigassem os seus filhos, o mundo seria totalmente diferente. Não seria como agora, cheio de violência, cheio de guerras, cheio de brigas, de contendas, inimizades. O mundo seria totalmente diferente. Por isso que está escrito que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir esse templo, o nosso Deus destruirá essa pessoa. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 e o 17. Meus irmãos e minhas irmãs, ouçam com bastante atenção. O nosso mestre, o Messias chamado Cristo, Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ele disse que na vinda dele será como os dias de Noé. Muitos vão estar se prostituindo, se embriagando com as orgias deste mundo, matando, roubando, guerras e mais guerras, rumores e mais rumores. E então foram salvos somente 8
pessoas. Primeiro Noé, a esposa dele, 2, Sem, 3, Cã, 4 e Jafé, 5. E as 3 esposas dos 3 filhos de Noé, forma-se 8. 8. Então, meus irmãos, não se enganem, nenhum do que vocês estão assistindo esse vídeo e ouvindo. Não se enganem que praticando o mal, fazendo as coisas erradas, não serão salvos. Não serão salvos, porque o Senhor nosso Deus, Ele espera que todos acreditem no seu Filho, o Messias, chamado Cristo Jesus, e venham a ser batizados, e venham se arrepender, e venham a crer, e venham temer a Deus e a obedecer, para serem salvos. E agora, meus irmãos, cada vez mais e cada vez mais, pelos o meu conhecimento e o meu entendimento, cada vez mais e mais, essa humanidade está se perdendo. Muitos estão se perdendo, indo para as orgias, para as farras, para as baladas, cachaçadas, prostituições, roubo, criminalidade, adultério, mentiras, e fazendo muita guerra e muita confusão. Pois, mesmo assim, ele vai voltar. Eu não vou dizer, nem posso dizer que Jesus Cristo, o Messias, está voltando. Não posso dizer. Eu posso dizer com toda certeza e com toda clareza que o Messias, chamado Cristo Jesus, ele vai voltar, porque não chegou o dia, nem o tempo determinado, mas está marcado pelo o dedo de Deus. O dia e a hora dele voltar. E vai pegar muitos de surpresa. Muitos vão estar aí neste mundo, fazendo as orgias, as práticas do maligno, em vez de estar fazendo a vontade do Pai que está no céu, porque isso, o Messias chamado Cristo Jesus, ele disse: quem são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe? São todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então que ninguém se engane, que ninguém fique desapercebido, porque ele deixou bem claro que só entra no céu, só vão herdar a vida eterna somente as pessoas boas, justas e honestas, os que fazem o bem. Porque está escrito em Mateus capítulo 25, do versículo 46. Vocês podem ler, que vocês estão tendo a referência. E também eu quero deixar para que todos venham acreditar mais ainda, porque eu sei que esse vídeo vai chegar em muitos cantos. E eu tenho vontade e sede de sempre fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. E outra, quero deixar bem claro para que todos venham entender e compreender. Na geração de Jonas, em Nínive, o Senhor nosso Deus olhou para Nínive, uma cidade pecadora, uma cidade que só praticava o mal, as orgias. Outros deuses eles cultuavam, eles eram rebeldes, eles eram desobedientes ao Senhor nosso Deus. Mas o Senhor nosso Deus mandou Jonas ir para Nínive para pregar a mensagem do arrependimento. Mas os nevitianos, ele
Eles acreditaram quando Jonas foi arrependido depois que foi engolido por um peixe, foi jogado no mar e o mar engoliu ele. O peixe que o Senhor enviou para engoli-lo, esse mesmo peixe o Senhor deu a ordem para vomitá-lo na praia. Então, ele, Jonas, arrependido, ele viu que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer todas as coisas. Ele foi para Nínive e foi pregar a palavra de Deus de arrependimento para os nevitianos. Então, os de Nínive, que são os nevitianos, os de Nínive, estou falando assim, nevitianos, porque eles são de Nínive. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando eles viram e ouviram o profeta Jonatas pregando a palavra de Deus de arrependimento, eles acreditaram na pregação de Jonas e se arrependeram, todos jejuaram, todos fizeram um jejum. Animais não deram comida aos animais, porque até mesmo os animais tinham que jejuar. E todos jejuaram, e todos temeram, e todos obedeceram. Mas o jejum que fizeram foi um sinal de arrependimento, que nunca mais iriam fazer as práticas malignas, e não iriam fazer a vontade dos outros deuses, e somente a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo, o Messias chamado Cristo Jesus, ele disse que o povo de Nínive se levantará contra a geração de hoje e a julgará, porque o povo da cidade de Nínive creu e se arrependeu. Pois ele disse que estava aqui quem é maior do que Jonas. Então, Jesus, ele é o maior de todos e de tudo, e está acima de todos e de tudo. Ele é o último dos profetas. Ele é o último dos profetas que Deus enviou. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que assistiram esse vídeo, pensem o bastante, medite, porque Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ele eliminou, destruiu uma geração quase inteira. Só sobrou 8 arrependidos. 8, porque foram obedientes, creram, não praticavam as práticas malignas que os outros praticavam. Porém entraram na arca e o próprio Deus os salvou. E os de Nínive que Jonas pregou foram salvos. E agora, meus irmãos, o que está acontecendo neste mundo é muitas das pessoas, é muitos dos seres humanos que só pensam em fazer as coisas erradas, as práticas malignas. E também, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês ensinem os seus filhos. Não permita e nem deixe que ninguém ensine os seus filhos. Porque você foi chamada e escolhida para ensinar os seus próprios filhos a serem educados, a acreditar em Deus e obedecer a Deus e ser fiel a Deus. E agora todos vocês, agora eu convido para que nós venhamos ler juntos o 20º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo
o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor está desprezando o tolo. Está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras, porque ganhou dinheiro para isso. Quem zomba de tudo que ser sábio e não consegue mais, quem tem juízo aprende com facilidade a temer e a obedecer aos sábios e aos entendidos e a Deus Todo-Poderoso. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar, porque só faz o que é errado, só praticam o que é mal e não tem nada para ensinar, nem a mim, nem aos meus filhos, e nem a você, e nem aos seus filhos. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Está se falando do nosso corpo, do nosso corpo. O corpo dos maus serão destruídos, eliminados. Mas o corpo do nosso corpo, que somos bons, honestos ao Senhor nosso Deus, obediente, dedicado a Ele, será erguido mais uma vez para a vida eterna e a glória eterna do Senhor Jesus Cristo. Há caminhos que parecem ser certos, mas podem acabar levando-o para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem, pelo que fizeram. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir
humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. Não tem nada. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Mas você e eu, com Deus, somos tudo e podemos tudo naquele que nos fortalece. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. É uma doença. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus a desgraças, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas, no coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Amém. Agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.